Você está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, uma alegria ter você aqui conosco. Hoje é o dia do nosso quadro Trocando Ideias e nós vamos falar de um assunto extremamente importante e, claro, não deixa de ser divertido, é o ângulo que você olha e observa as coisas que faz com que você tenha uma visão diferenciada. E nós vamos falar de 2025 melhor. Isso porque pesquisas confirmam, vou te falar mais sobre isso ao longo do programa, que os brasileiros estão muito otimistas para 2025. Foram feitas várias pesquisas e elas sempre dizem que os brasileiros, olha, palavra de ordem, para você ter uma ideia, é esperança e alegria. São os dois sentimentos que os brasileiros mais estão exteriorizando e esperando para 2025. E nós temos especialistas para falar sobre isso, mas antes, já quero começar o ano agradecendo aos nossos parceiros que prepararam essa mesa linda e deliciosa para os nossos convidados. Todos esses salgados e doces gostosos da Primícia. Muito obrigada, um beijo pessoal da Primícia e também a Sodier, que nos mandou esse bolo Floresta Negra. Estava falando para a Olga que experimentei no final do ano. Falei, não, vou levar para as nossas convidadas de hoje para vocês experimentarem também, que é uma delícia. Então, muito obrigada aos nossos parceiros por essa mesa maravilhosa. E quero apresentar para você os nossos convidados. Nós vamos falar de todos os ângulos para você ter um 2025 melhor. Então, a Bruna está aqui com a gente, a Bruna que eu amo, a Bruna Rodrigues. A Bruna, ela é psicóloga e ela é muito ligada às crianças e adolescentes. Então, é legal que você tenha essa visão e você entenda que alguns comportamentos entre os adolescentes também vão te surpreender. Alguns estudos americanos dão conta até de uma redução no uso de celular entre os adolescentes. É uma expectativa diferente, você vai entender que você também tem que ter uma participação ativa para que isso aconteça. E a Bruna vai falar muito do comportamento dos adolescentes e das crianças, justamente para que nós possamos fazer com que eles também se habituem a ser mais felizes, que é a especialidade de Olga, que Olga sempre fala para a gente que nós viemos a essa terra para sermos felizes. E a Olga vai falar muito do nosso comportamento, dos adultos, dos mais velhos, para enfrentar os desafios. Nós estamos com um desafio diferente agora, a partir de 2025. O número de membros da família tem diminuído cada vez mais. E é uma característica que vai ser muito firmada em 2025. Por exemplo, até o ano 2000, era uma média de 2 filhos por casal. Agora já é 1,5. Então, as famílias estão cada vez menores. E você pensa que muitas vezes a interatividade, a interação com isso é maior, mas muitas vezes não é. Então, esse vazio que fica também interfere no nosso dia a dia e prejudica muito a nossa felicidade. Então, por conta disso, nós vamos conversar com a Olga sobre esse assunto. O Wellington está na linha. O Wellington, ele é um organizador de eventos. E nós temos percebido que depois da pandemia, ele vai falar sobre isso, as pessoas voltaram a se reunir. E uma coisa muito importante em todas as pesquisas é a tua ligação com a tua família e com os teus amigos. Você não pode morrer de trabalhar para pagar as contas e não ter um tempo saudável de diversão com a tua família e com as pessoas que você ama. Mas para você pagar as contas, você tem que se organizar. Saúde financeira é extremamente importante. Se a tua saúde financeira não estiver em dia, o que significa você ter o seu dinheiro e administrá-lo para pagar as contas e também para se divertir. Ana Paula é uma especialista nesse assunto e vai falar sobre isso. Porque às vezes você faz vários planos e você se esquece que sem dinheiro você não faz nada. E o índice de inadimplência, por que aumenta? E nessa época do ano, começo do ano, você começa a gastar muito, você gastou muito, e muitas vezes você descoordena e vai assim o ano inteiro. Não pode. Porque sem dinheiro, é aquela história que nós brincávamos aqui, né, Ana Paula? Você não compra a felicidade, mas facilita a sua vida para você ter uma vida mais equilibrada. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Bruna, obrigada por você estar aqui também. Olga, Wellington, obrigada também por você estar aqui conosco. Eu vou começar por você, Ana Paula, porque você o assunto que mais engasga a gente é dinheiro. E a Febraban fez um levantamento, que eu estava comentando com a Ana Paula, para analisar a saúde financeira do brasileiro. Os brasileiros dizem que eles estão conseguindo administrar a saúde financeira e pelo menos 54% garante que está tudo bem. Mas daí eu falava com a Ana Paula, o que é esse tudo bem? Se você tem um índice de inadimplência tão alto como nós temos, significa que não está tudo bem. Pode estar tudo bem para você comprar uma caneca hoje e pagar essa caneca, mas daí se você tiver que pagar alguém que ficou doente, por exemplo, você não tem essa reserva. Ana Paula, o que é uma saúde financeira em dia? Bom, boa tarde, eu agradeço o convite de poder participar dessa mesa aqui com vocês e olha isso, né? Essa mesa maravilhosa. Início do ano, então aquele momento que nós traçamos ali as nossas
metas, e aí a gente pensa, não, neste ano vai ser tudo diferente, né? Aí a pessoa vai lá, faz a matrícula na academia, começa ali a fazer o controle dos gastos. Então, assim, acho que esses marcos são interessantes porque são ali que a gente revê algumas coisas, olha para o ano, como é o ano anterior e traça ali objetivos para o próximo ano. Mas, assim, tudo na vida requer disciplina. E na vida financeira, para você ter uma saúde financeira, isso também é muito importante. Então, assim, eu sugiro, você até mesmo falou, né, que muitas pessoas se sentem confortáveis ali com a situação financeira dela, de acordo com essa pesquisa da Febraban, mas quando a gente olha os dados do Serasa, a gente tem aí mais de 1/3 da população... Estão devendo, né? Exato, sabe? Com restrições, com dívidas em atraso, muitas vezes usando ali o cheque especial, pagando o cartão de crédito no mínimo, né? Usando aquele rotativo do cartão de crédito. E assim, isso daí vai te levar a um lugar muito complicado. Né? E claro, abala a saúde também mental, né? Que aí nós temos aqui as duas nossas colegas aqui que também vão falar um pouco sobre isso. Então, assim, no começo do ano, já que a gente está olhando ali as nossas metas, vamos começar pelo início, fazer um planejamento financeiro. Primeiro, saber quais são os seus gastos fixos, colocar numa planilha. Eu não tenho facilidade com planilha. Coloca no papel, porque tem pessoas que não têm nem noção de como é que está a vida financeira. A gente não tem muito... Eu acho que o que falta, essa organização... o brasileiro é muito do supetão, né? De você ir fazendo as coisas, vai acontecendo. Talvez por isso que você se sinta confortável com a situação financeira. Então, você pensa, mas eu tô devendo, mas de vez em quando eu pago, depois eu vou lá, acerto, o cartão de crédito dá para eu ir renegociando. E essa visão do que é a saúde financeira, que eu acho que ainda é muito deturpada, né? Que as pessoas têm muito preconceito com essa educação financeira, né, Ana Paula? E isso faz com que as pessoas se afastem da possibilidade de ter essa vida saudável, que seria o quê? Você ter as contas em dia, o dinheiro para pagar e um pouquinho para você se divertir, Exato. né? A saúde financeira é isso, né, Ana Paula? Exatamente, isso faz parte, né? Então, você ter ali o controle dos seus gastos, você não fica devendo de um mês para o outro. Você tem reserva, você consegue, além de pagar suas contas, você consegue reservar uma parte da tua renda para uma aposentadoria, pensando lá na frente, ou então com o objetivo de trocar de apartamento, enfim, comprar um imóvel ou um automóvel, fazer uma viagem, ou pagar a faculdade dos filhos. Então, isso tudo requer planejamento, né? Ainda mais quando a gente tem um orçamento muito restrito. Então, não dá para deixar sair do controle. E olhar mesmo a questão de colocar no papel, né? Então, todos os seus gastos, os fixos, os variáveis, pagar as dívidas, assim, e tentar não fazer novas dívidas, renegociar no banco ou até mesmo o Serasa, enfim. Eles têm ali algumas campanhas por ano que você vai lá e renegocia as suas dívidas. Então, assim, tem que realmente fazer um planejamento, olhar ali com carinho, porque de fato vai impactar na saúde mental, né? E na vida em família. Não tem como dormir tranquilo, sabendo que amanhã você não consegue pagar. A Ana Paula vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, até para você entender o que seria esse planejamento, para você que nunca tentou fazer e percebe que ano após ano os problemas se repetem. E eu acho que isso que causa, Olga, essa história do ano após ano, essa falta de mudança de comportamento, que muitas vezes a gente vai arrastando o ano inteiro e acaba não fazendo, que causou, a gente falou no ano passado várias vezes, e no final do ano, aquela pesquisa que falava que a ansiedade foi a palavra mais falada no ano passado. E a gente espera que esse ano não. Existe também essa pesquisa falando como eu falei para você no começo, da esperança, da alegria, quer dizer, uma mudança na percepção. A falta de dinheiro está muito ligada à ansiedade, né, Olga? Sim. Mas como é que eu reprogramo a mente, eu como adulto, que eu vou chegar nas crianças, que a gente tem que ser uma boa influência, para que esse ano seja um ano melhor, de uma maneira geral? Começa por mim, né? Dentro da minha casa, no ambiente de trabalho, onde quer que eu esteja, né, Olga? Exatamente. Você precisa se organizar, você precisa avaliar as suas prioridades. Então, eu ouço muitos pais, às vezes, dizerem assim, esse ano eu vou dar mais atenção para os meus filhos. Tá, mas de que forma você vai fazer isso?
né? Esse ano eu vou tentar me aproximar mais da minha família, mas como que você planeja? Então, o planejamento ele é fundamental, né? O que eu quero para viver bem, para estar feliz, o que me faz feliz, e começar a ir atrás exatamente dessas coisas que vão te fazer feliz. Então, um casal, por exemplo, para onde nós queremos ir? Nós temos sonhos de viajar, mas nós temos condições para isso? Se não temos, o que nós podemos fazer ao invés de ficarmos lamentando que nós não podemos viajar? Vamos fazer um piquenique no parque com as crianças, vamos dar uma volta no zoológico, enfim, vamos visitar a vovó. Ou seja, criar condições para que todos os dias, ou na maior parte dos dias do ano, essa família, né, o pai, a mãe, os adultos, eles possam ter uma boa convivência familiar, eles possam se relacionar melhor no trabalho. O mais importante de tudo é parar e pensar, onde estão os meus problemas? Né? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde estão os meus problemas? A minha relação com o meu chefe, a minha relação com um colega de trabalho, com meu namorado, com meu marido, com meus amigos, enfim. Onde está o problema? E procurar, de alguma maneira, resolver essas questões. Porque certo. O que mais atormenta o ser humano são os problemas que ele não consegue resolver, né? Eu sempre digo que... E se você adia, você não vai resolver nunca, né? Então, o que eu digo, que as pessoas têm... O brasileiro tem o hábito de reclamar, mas muitas vezes o brasileiro não toma uma atitude para mudar e resolver. Essa é a questão. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção na sua casa e entender a importância dessa mudança dentro de você. Sim. Que é o que a Olga está falando, nós vamos falar mais sobre isso. Antes de falar com a Bruna, eu quero falar com o Wellington, porque algumas pesquisas falam da importância dessa interação, de você estar próximo à tua família, de você reunir os teus amigos, de você reunir as pessoas que você ama. Não estou dizendo que você tem que gastar o tempo inteiro e passar a vida fazendo festa. O Wellington é o que os americanos chamam de Social Event Planner, que é uma pessoa que planeja eventos, é um organizador de eventos. O americano criou esse termo, o Social Event Planner, que é o quê? Que é a pessoa que, independente do lugar onde você decide fazer um evento, ou... Às vezes nós brasileiros encaramos o evento como algo gigantesco que as empresas fazem. Não. Para o americano, é uma reunião de pessoas num buffet, ou ele já trabalhou em buffet, já foi gerente de buffet, diretor de buffet, ou na sua casa, num lugar que você tenha um espaço. Mas o mais importante é você reunir essas pessoas. Por que eu pedi para o Wellington conversar conosco? Porque muitas vezes a internet tirou essa socialização entre as crianças e os adultos. Então, o que acontece? Você faz um evento, o Wellington já deve ter visto muito isso, você deixa a criança de um lado, mesmo quando é bem organizado, os adultos do outro, e ninguém brinca com ninguém, porque a criança está ali brincando no celular de uma maneira interativa. Wellington, você percebe que de uns anos para cá, a gente comentava sobre isso ano passado, o Wellington organizou a nossa festa do Dia das Crianças aqui, de Natal e Ano Novo, e a gente percebeu a alegria das crianças brincando longe das telas. Bruna também estava aqui, a gente comentou sobre isso. Você acha que essa é uma tendência para esse ano? Que as famílias aprendam a se unir mais, se juntar independente de idade, para realmente ter esse tempo juntos, longe da rede social, das telas, do digital, do mundo digital? Boa tarde, querida. Oi, Keila, meu amor, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde para as meninas que estão aí presentes no estúdio. Eu creio, sim, que as pessoas estão cada vez mais buscando essa interação, né? A gente vê até mesmo pelo desejo que as pessoas têm em confraternizar, né? A gente veio daquele período de pandemia, onde as pessoas não poderiam fazer eventos, tudo, então o setor ele foi bastante afetado. Mas mesmo assim, brasileiro nunca deixou de querer fazer as festas, nunca deixou de querer estar junto, que é o mais importante, né? E eu creio que o pessoal hoje está buscando cada vez mais criar esses momentos, desde que seja no espaço, né, como você falou, no espaço, ou até mesmo em casa, festa em casa. E cada vez mais para a criança também, eles estão saindo mais um pouco, as mães elas estão buscando hoje coisas lúdicas, né? Espaços lúdicos, voltando realmente para a raiz daquelas coisas de festa em casa, voltando para a festa no parque, os piqueniques, para ter esses momentos mesmo, porque a gente está tão assim, às vezes, atolado com tantas coisas, internet,
que a gente acaba esquecendo de valorizar esses momentos de fato. Ô, Érica, você percebe que os mais velhos, que é uma coisa que eu quero conversar com as meninas aqui, também estão conseguindo ser inseridos nesse contexto? Você ter uma família que tenha o idoso, o adolescente, o jovem, a criança, naquele mesmo espaço? Eu creio que sim. Agora o pessoal está conseguindo inserir... Está conseguindo inserir as pessoas nesse mesmo espaço, inserindo essas pessoas até mesmo nas atividades mesmo, acaba melhorando muito assim, o desenvolvimento assim, de todos no geral, né? Exceto que às vezes ainda tem algumas que persistem ali no celular, mas o pessoal está conseguindo resgatar, na verdade, né? Tudo isso. Agora, Ana Paula falou uma coisa muito importante para a gente, que foi a questão financeira, que a gente percebe que ainda falta um planejamento para que as pessoas não gastem além da conta e aprendam a pagar as dívidas antes de fazer conta. Quando você fala em eventos, em lugares alugados, por exemplo, as pessoas costumam se planejar para fazer isso, Wellington? Ou você acha que ainda falta esse planejamento e fica uma dívida, uma rabeira de dívida aí também nesse setor? O ideal é as pessoas elas se planejarem, né? O pessoal normalmente está fazendo tudo hoje com planejamento. No período aí de 2021, 2022, as pessoas não se planejavam para evento, né? O pessoal estava ainda com medo daquela situação toda da pandemia, você vai voltar, incerteza. Hoje, a gente percebeu em 2024 que as pessoas voltaram a planejar suas festas, já comprando com antecedência, e nisso já facilita também as formas de pagamento, porque aí você tem um prazo maior para você ir pagando, planejando tudo a festa do seu filho, né? Então, assim, agora, o período de 2025, já tem bastante eventos fechados, o pessoal já está planejando mais. Melhorou bastante. Ou seja, a gente pode dizer que começa aquilo que a gente esperava, que é uma expectativa de uma melhora e de uma conscientização maior. Que a Ana Paula vai falar um pouco mais sobre isso, para você aprender a se conscientizar. Porque a educação financeira, o nome já diz, é educação. Você não aprende a vida inteira? Você estuda desde criança, vai para a escola a vida inteira, e se você parar e se formar numa faculdade, mestrado, doutorado, você vai ter o que estudar. É a mesma coisa, o dinheiro. O dinheiro não aceita desaforo. Então, é muito importante que você saiba lidar com ele de uma forma saudável. Ô, Bruna, eu queria falar um pouquinho com você sobre as crianças, porque eu vi um dado de uma americana, estou até procurando o nome dela aqui para falar para você, dizendo dessa expectativa de que haja, nesse ano, uma redução do uso de celulares, de telas de um modo geral, pelas crianças e adolescentes. Por conta do cyberbullying, um levantamento feito nos Estados Unidos, que eu acho até que se reflete que o comportamento deles tem muita semelhança com o nosso, né, quando diz respeito às crianças. E ela falando, achei aqui, Brooke Schollett, e ela dizendo que o cyberbullying, ao longo dos anos, principalmente depois da pandemia, ele foi tão latente que isso está mudando um pouco a concepção das crianças e dos adolescentes, trazendo para eles uma maior conscientização, talvez até intuitiva, não consciente, vamos dizer assim, uma conscientização, uma mudança de comportamento, não seria nem uma conscientização, que pode afastá-los um pouco mais e trazer de volta essa coisa do tete a tete, do olho no olho, das brincadeiras no ar livre ou mesmo num salão. Você acredita nessa possibilidade, Bruna, com a experiência que você tem vivido ao longo desses anos com as crianças? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade mais uma vez de estar aqui dividindo, né, alguns conhecimentos com vocês. Sempre uma grande satisfação, Keila. E assim, acredito, né, com algumas ações que têm sido tomadas, principalmente, né, em relação à diminuição do uso nas escolas. Então, o mundo tem feito ações, intervenções para tirar um pouco dos pais essa responsabilidade, né? Então, está meio que sendo... Para dividir essa responsabilidade. Para dividir. Então, está sendo meio que imposto que algumas ações sejam mais efetivas. E isso acontecendo dentro da escola vai ajudar muito a ação do processo de desenvolvimento educacional, de desenvolvimento emocional. Então, tais intervenções, né, que vêm também muitas vezes com a psicoeducação dentro da escola, muitas vezes que ela faz um movimento sentido contrário. Ao invés dos pais tirarem das crianças, as crianças começam a se conscientizar e levar para os pais a necessidade de utilizar menos. Olha só. Então, a gente tem visto esse movimento, porém,
eu chamo a atenção das pessoas quanto à nossa responsabilidade de promover para as crianças situações, momentos onde elas possam ter o que fazer que seja construtivo, ou até mesmo para que haja uma forma de ressignificar a questão, Keila, de que a criança precisa estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Então, os pais... Sempre tem que ter uma atividade, né? Eles ficam preocupados. Você sobrecarrega, às vezes, a criança não consegue nem ser criança. Exato. Às vezes a agenda da criança é mais lotada que a nossa. É verdade. Exato. Você vê agendas assim que a criança tem natação, tem judô, tem balé, tem música, tem aula de reforço. A Ana Paula falou uma coisa certa. Isso também, esse exagero também é desnecessário, né, Bruna? Totalmente. Então, a gente pega um final de ano onde a maior conversa entre os pais é como vão ficar as crianças no final do ano com as férias escolares. O que eu vou fazer com eles, né, na verdade? Tem alguma, não é como vão ficar, como eu vou ficar, né? Na escola ficar com eles tem em um casa. espacinho para levá-los, então as crianças ficam desesperadas, elas querem férias também, elas querem ociosidade, elas querem ter um momento também de não fazer nada. Então, às vezes, essa percepção entre os adultos está bem distorcida, porque a gente adulto tem essa sensação de que precisa estar fazendo algo o tempo todo, tem sido passado para as crianças e o adoecimento que isso gera é indiscutível. Então, né? na verdade, você está dizendo que nós somos a causa de grande parte do problema das crianças, né? Da dependência das crianças, né? Com certeza. Porque o celular ele acaba sendo uma maneira de economizar, porque você joga o celular na mão da criança, a criança não sai, né? Não precisa sair de casa, porque tudo gasta. Então, você não faz um planejamento. Você elimina aquilo que para você é um gasto supérfluo, que seria, não vou levar para passear, tô deduzindo também, não é uma regra. Nós estamos falando especificamente que todo mundo faz isso, mas a gente sabe que tem muita gente que faz. Então, na verdade, você terceiriza essa tua responsabilidade de encontrar maneiras de organizar uma festa, como o Wellington falou, só uma reunião ali entre os jovens de todas as idades e tal, e joga um celular na mão para não ter problema. Fica mais prático, né? E às vezes isso acontece até de forma inconsciente. Às vezes os pais, eles não se dão conta do quanto eles estão atarefados, do quanto eles estão estressados, sem paciência, sem dar esse espaço, porque depois da pandemia houve esse isolamento e as pessoas se acostumaram a ficar isoladas. Elas perderam o hábito de se reunir com as outras pessoas, criaram uma certa aversão em relação a isso. Hoje chamam de bateria social, né? A minha bateria social não está boa, né, para interagir com as outras pessoas. E isso afeta nessa construção de relação das outras crianças também, porque se elas não interagem com outras pessoas, sendo crianças ou sendo adultas, como que elas vão construir essa ideia de que existe essa possibilidade? Percebe como é uma bola de neve? É uma bola de neve, exatamente. Olga, e é interessante porque tudo gira em torno do dinheiro, né? Por isso que eu pedi para a Ana Paula vir, porque se você começa a conversar com o pai, o que a gente falou é verdade, você cria uma distração mais econômica. Sim. Né? Então, na verdade, que é isso que a gente está tentando falar para você, do planejamento dessa saúde financeira, que é você saber onde você gasta. Então, quando você escreve, que é o que a Ana Paula estava explicando para a gente, você vai saber que aquilo ali não é supérfluo, como a Bruna está falando, né? Exato. É um período de férias que as pessoas teriam que estar aproveitando muito mais, como o Wellington falou. O Wellington falou uma coisa que eu não tinha nem pensado, que é a questão do piquenique, coisa que a gente não vê mais. Você não vê mais famílias famílias fora de casa. E você pode fazer isso até no próprio condomínio para quem mora em prédio. Quer dizer, a gente arruma desculpa demais para ter algumas mudanças no comportamento, para ter uma vida mais saudável, né? Sim, e você vê, são coisas simples que você pode fazer com as coisas que você tem em casa. Você não vai ter nenhum gasto, talvez até você vai gastar um pouquinho para o transporte, ou então fazer no quintal de casa ou no quintal do condomínio, ou mesmo brincar dentro de casa. Quantas vezes eu já vi famílias que às vezes iam para um piquenique, choveu, então vamos estender a toalha aqui na sala e vamos brincar de fazer o piquenique aqui dentro de casa mesmo. E para a criança já é a festa, né? Exatamente, essa é a questão. É sentar com as crianças, conversar com elas, perguntar o que elas gostariam de fazer, porque infelizmente, né, os pais, muitas vezes, porque eles trabalham muito, eles querem compensar dando coisas para as crianças, quando na verdade eles não precisam comprar mundos e fundos para agradar a criança, eles precisam estar presentes. Mas se eu não estou agradado, eu não posso fazer isso para os outros, né? Porque eu tenho que estar bem comigo, né? Exatamente, exatamente. Então você precisa pensar, né? Antes de pensar no teu filho, você tem que pensar em você estar bem.
Então, muitas vezes você trabalha demais por quê? Será que é tanto tempo necessário mesmo para o seu trabalho? Ou será que você enrola muito? Porque hoje em dia todo mundo está nas redes sociais. Então você vai para o seu trabalho, às vezes você é obrigado a ficar mais tempo trabalhando, porque você passa um tempo enorme ali olhando redes sociais, conversando com alguém através dos comunicadores, enfim. Na verdade, se você planeja, né, estar com a família, estar com a pessoa amada, estar com seus amigos, fazer uma reunião, por que não chamar os amigos mais próximos? Vamos fazer um piquenique, vamos fazer um almoço aqui em casa. Antigamente era tão comum, as pessoas iam nas mesmo, casas, né? Iam nas casas umas das outras, almoçar, jantar, tomar o café da manhã. Por que não reativar esse tipo de coisa? Pensando, inclusive, nos gastos, porque normalmente as pessoas hoje em dia, quando querem fazer um evento, né, elas querem gastar uma fortuna. Eu tenho tive uma paciente que ela ficou 2 anos, digamos, com a corda no pescoço, ela não podia gastar 1 centavo. Por quê? Porque ela fez a festa dos sonhos de 15 anos da filha dela. E ela não tinha condições. E aí que adianta? Depois passou 2 anos sofrendo para tentar pagar as contas para voltar, para sair do vermelho. E ela ainda tentou sair do vermelho, porque tem gente que faz tudo isso e não sai, né, Paula? Sim, tem um problema sério isso, né? Acaba se enrolando, né? E não consegue mais sair. É uma bola de neve, né? Acho que, assim, conscientizar as crianças também. Incluir as crianças no planejamento financeiro, né, Ana Paula? Exatamente, né? Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que... Enfim, eu também sou mãe, tenho 2 filhas, então, às vezes, a gente fica com o coração um pouco apertado de negar alguma coisa, né? Mas, assim, é um ser humano que você está formando ali, né? E que vai ter suas responsabilidades também, e que tem que ter noção, né, da situação financeira dos pais ali. Isso que eu ia te perguntar. Num planejamento de início de ano, como você estava explicando para a gente, claro que eu não vou fazer isso com uma criança de 2 anos. Sim. Mas se você tem uma criança que eu acho que 7 anos, a criança entende o que pode, o que não pode, se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho. Entende, né, Bruna? Entende. Eu devo, Ana Paula... introduzindo já devagarzinho, né, esse assunto. E, Ana Paula, eu devo colocar essa criança, explicar para a criança, olha, por exemplo, o Wellington falou uma coisa importante da questão das festas, porque a gente sabe muito bem que existem festas para todos os bolsos. Então, você consegue se planejar melhor. Mas no dia a dia, é ideal que eu explique para a criança aquele momento e aquilo que pode e não pode, Ana Paula? Sim, eu acho super importante isso. Até mesmo vai ao supermercado, levar assim a criança junto, já vai ensinando ali para ela noções, né? De isso aqui não, isso sim, sabe? Meu orçamento é este. Enfim, eu não estou dizendo aqui para a gente pregar ali uma coisa daquela coisa que você vive sempre com o mínimo, né? Que aí a criança acaba às vezes crescendo, aí vocês são psicólogas e podem explicar isso melhor. Mas o mínimo que eu posso naquele momento. Exatamente, né? Porque tem pessoas que acabam depois mesmo tendo dinheiro e não conseguem usufruir daquilo porque elas viveram, né, a vida toda com muita escassez, né? E ela não consegue usufruir. Então, assim, tudo tem um equilíbrio. Mas a gente está dizendo no sentido da pessoa que não tem realmente. Exatamente. Então, não é a pessoa que tem mão de vaca e não quer que gaste de jeito nenhum. São situações diferentes. Exatamente. Tem gente que tem tanto medo de gastar que daí já ensina a criança a não gastar tendo. Mas que não é o caso do brasileiro, né? Porque a maioria é tudo muito mais controlado, né? A gente sabe disso. Mas a Ana Paula falou uma coisa importante. Você saber, né, Olga? Você saber como se comportar. Porque eu sempre falo, a Bruna falando das crianças, mas a gente, se não for o exemplo para elas, não adianta. Exatamente. E as crianças, elas se modelam a partir dos adultos que cuidam dela. Então, o que eu tenho que evitar mostrar para as crianças? Numa transformação, num momento de mudança, como a gente espera, né? Que seja o início do ano, de deixar de lado as coisas que não são boas e a gente tentar se reeducar. Eu tenho que fazer isso também com relação à criança, mas comigo, o que eu não devo externar para ela? Na verdade, a criança, dependendo da idade, né, é importante que ela saiba tudo o que está acontecendo dentro de casa. Então, por que é que eu não posso mais ir na piscina, né? Eu não posso mais, sei lá, fazer judô, ou eu não posso mais comer tal coisa, ir numa lanchonete, etc. A criança precisa saber a realidade que ela está vivendo. E, ao mesmo tempo, ajudar dentro de casa. E o adulto
veja, para ele ser o exemplo, ele precisa pensar, né? Que valores eu vou passar para meus filhos? Isso que eu queria saber. Quais são os valores, o que eu considero certo, errado, o que é bom, o que é ruim. Educar essa criança a não ver, porque muitos pais hoje em dia educam a criança a ver o dinheiro como a coisa mais importante. O dinheiro é importante, sim, para a nossa sobrevivência e para os nossos prazeres, mas mais importante do que isso são as relações entre as pessoas. Então, muito do bullying que a gente vê, do cyberbullying, está relacionado com dinheiro. Então, eu tenho dinheiro, né, você não tem, então eu te distrato, maltrato, porque você não tem o dinheiro que eu tenho. E está errado isso, porque o dinheiro é uma hora você está cheio de dinheiro, outra hora você pode estar sem dinheiro algum, você pode perder todo o seu dinheiro por alguma razão. Então, do ponto de vista educacional, né, você precisa sempre falar a verdade para os seus filhos e dar o exemplo. Então, não pode... ser verdadeiro, né? Exato, ser verdadeiro. Então, se eu digo para o meu filho que ele não pode colocar o dedo no bolo, eu jamais vou chegar e colocar o dedo no bolo, porque o meu filho vai me cobrar. Ele vai dizer assim para mim: você falou que não pode colocar o dedo no bolo, por que você está colocando? A criança, ela confronta os pais, os adultos. Então, pense, né, que exemplos eu tenho que dar para o meu filho para que ele cresça uma pessoa íntegra, com valores, que respeite o próximo e que seja uma pessoa feliz também. Ô Wellington, dentro do mundo de festas, você percebe que muitas vezes as crianças não são educadas para entender aquele momento, e você já viu pessoas se enrolando em dívidas para fazer a vontade da criança, sabendo que aquele momento a criança poderia ter uma festa menor, mas para esconder, o pai acaba se enroscando todo? Você já viu isso? Sim, para ser bem sincero, tem mais de 15 anos que eu trabalho com evento, né? A gente vê diversos casos. Tem as crianças, na verdade, desde que você fazer uma festa bem simples, a criança ela só quer estar com os amigos, né? Se você chamou os amiguinhos de escola, meia dúzia de amigos da escola, para a criança estar feliz da vida, ela não liga para tanto adereço, para tanta decoração, para tantas coisas. E nesse caminho, eu já vi bastante gente se perder realmente em querer gastar muito dinheiro, né? Porque assim, o ramo de festa hoje tem várias coisas, né? Nossa, é uma infinidade. Tem lugar para gastar, né? Tem coisa para você gastar. Hoje em dia tem uma decoração de festa, você pode pagar aí 50, 60 mil só de uma decoração de festa. Meu Deus do céu, Wellington. Aquelas máquinas que tiram foto, como chama, sabe? É muita coisa, é uma infinidade. Então, assim, as pessoas acabaram fazendo do setor... Hoje a gente olhando, eu falo como um profissional. A festa acabou sendo, às vezes, hoje, no dia de hoje, até uma competição, né? Entre os pais. Tem muita mãe que compete entre os pais. Entendi. Quer dizer, você passa um baita de um perrengue, às vezes não tem aquele dinheiro, mas para mostrar para o pai do amigo do seu filho que você está bem. Que aí você está bem, aí nesse status de você E a criança não está nem aí para isso. Você vai competindo. Se uma festa tem uma máquina vamos supor, uma máquina de sorvete, na outra tem que ter uma máquina de sorvete. Aquela de tirar foto que a Paulinha está falando aqui também, que todo mundo gosta. Eu trouxe aqui no programa, Paulo, essa máquina, para uma festa aqui. A plataforma 360. Plataforma. Daí se tem na festa do meu filho, tem que ter. Sim. Então, aí eu tenho que ter uma plataforma, um robô de LED, uma máquina de sorvete e assim caminha. Sempre tentando sobressair uma festa da outra. Para a criança, não. A criança, é o que eu falei, se você fazer um bolinho na sua casa e você chamar os amigos, a criança se diverte brincando com uma caneta. Meu Deus. Só que muitas das vezes os pais, é uma idealização às vezes dos pais. Eu não tive, meu pai não teve condição e eu vou fazer pro meu filho. Ô, Bruna, daí você gastando realmente muitos e fundos. E daí você pode se enroscar. A gente estraga as crianças, né, Bruna? Pode se enroscar. Por conta de questões nossas. Então, a gente estraga as crianças por conta... Questões. Eu nem vou falar do bolso agora, eu vou falar do bolso já, mas pelo que o Hélio não está falando, Bru, a gente estraga as crianças por causa do nosso ego, né? Da nossa competição com o outro. Eu vinha pensando sobre isso, né, quando eu vinha para cá, né, pensando nessa frase que às vezes... os pais dão para os filhos o que eles querem, não o que as crianças precisam. E dentro desse movimento,
a criança vai criando um monte de percepção. Ai, meu pai é um chato, meu pai não faz o que eu peço, tudo. E o pai fica super frustrado. Nossa, eu estou trabalhando tanto, eu estou fazendo tanta coisa por Gastei você. milhares para essa festa, para isso, para aquilo. Então tem esse embate de comunicação, de desejos, de forma de enxergar o outro. Porque a gente, como adulto, a gente precisa enxergar a criança como um ser desejante. É claro que a gente não vai dar tudo que ela quer, porque ela também não tem uma percepção também, né, do que é ideal para ela. Só que às vezes os pais se perdem dentro desse movimento, fazendo a realização dos próprios desejos. Essa é uma mudança de comportamento que é muito necessária para esse ano, porque se você tem essa perspectiva de crianças mais próximas do ser humano e mais distantes das máquinas, significa que se você não tiver essa percepção, você pode causar um nível de ansiedade muito maior nas crianças, que daí não vão ter o que fazer. Não querem mais ficar na internet e não tem com quem interagir, porque dentro de casa não tem esse ambiente, né, Bruna? E às vezes os pais se perdem muito. Eu tenho que ficar, então, o tempo todo brincando com meu filho? Não, ensina para o seu filho como é que lava uma louça. Ensina para o seu filho as atividades do dia a dia que ele precisa fazer. Ensina para o seu filho brincar sozinho. Ensina para o seu filho muitas coisas que, de repente, por conta, né, dele estar na escola ou por conta dele estar no celular, ele não conseguia fazer antes. Então, é um pouco da gente resgatar coisas que estão, né, lá na nossa raiz. Poxa vida, minha mãe, há 50 anos atrás, as bonecas dela eram feitas na mão, né? Então, hoje, muitas vezes, a gente traz o artesanato para a criança. O quanto que é legal ela desenvolver coisas sozinha, desenvolver a criatividade dela, porque a criatividade nasce nesse ócio, né? Quando eu estou ali ocioso, eu tenho que ser criativo para resolver essa ociosidade. Então, a gente precisa promover esses momentos para que a gente desenvolva as crianças nesse sentido, Keila. Você sabe, Ana Paula, eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade, o brasileiro, de um modo geral, não é pesquisa, é o meu achômetro. Uma dificuldade muito grande para lidar com o dinheiro, porque parece que a gente tenta comprar essas coisas, né? Como o Wellington falou, né? Que, na verdade, as coisas simples, o dinheiro pode, lógico, trazer coisas melhores, pode, mas não substitui as coisas. Você acha que essa ansiedade que a gente tem do ter para mostrar, muitas vezes afunda as pessoas? Eu acho que a internet trouxe muito isso também, esse índice de inadimplência, porque você começa a ver blogueira, esse povo que tem esse negócio das bets, gente que ficou milionária de maneira ilegal, mas a pessoa não quer saber se é legal ou ilegal, só vê aquela coisa toda que a internet hoje mostra. Você acha que a gente acabou se afundando mais em dívidas por conta dessa falta de consciência, Ana Paula? Sim, o que as redes sociais mostram que não é a verdade, né? Que não Porque é a verdade. Quem ainda acredita que aquilo que está sendo postado, que aquele estilo de vida ali, de fato, o tempo inteiro aquela coisa feliz, né? Eu acho que aí é um caminho meio complicado, né? Um caminho para dar trabalho para a Olga e para a Bruna. Exatamente. E inclusive, aí, elas estão trabalhando muito por causa disso mesmo, porque as pessoas estão enlouquecendo, a internet está enlouquecendo as pessoas. Porque se você começa a parametrizar a sua vida pelo que você vê ali, assim... E você se afunda em dívidas. Exatamente. Você deve ter visto Eu já ouvi, isso, assim, né? pessoas, assim, que recebem um salário mínimo e falar para mim que comprou, sei lá, uma pipoca, não sei do que, porque a blogueira estava anunciando ali, tipo, uma pipoca por R$200. Eu falei, como assim? Pessoa que tem um salário mínimo, recebe um salário mínimo e pega uma parte da sua renda para uma coisa tão supérflua. E porque... É mais de 10% do salário mínimo, exatamente, a pipoca da pessoa, porque o salário mínimo, ontem nós falamos sobre isso, é 1.500 e pouco agora, que subiu agora, quer dizer, você paga R$200 na pipoca, sim, que é uma pipoca, não vai deixar de ser uma pipoca. E até uma coisa que ele falou sobre as festas, né? Às vezes faz uma festa, se endivida, a criança nem vai lembrar daquilo. Não porque vai lembrar, ela... que o Wellington falou, que a criança não está ligada nisso. Exatamente. Então, assim, o planejamento financeiro, cada vez mais, eu acho que também as redes sociais também ajudam bastante nessa questão de divulgar, né? Então, assim, as pessoas hoje, elas estão tentando entender um pouco mais, por exemplo, sobre investimentos. Então, tem várias pessoas ali também anunciando seus cursos, querendo ou não, introduz esse assunto. Então, assim, eu vejo que as pessoas, elas têm hoje mais informação também. Então, o ideal é buscar a informação correta. E, assim, e se inteirar, né? As escolas... não se iludir também, te interrompendo, você falou essa coisa das pessoas ensinando, mas, por exemplo, hoje, quando eu fazia pesquisa da área da economia, eu vi lá o pessoal falando, nossa, esse ano é o ano de você ganhar o seu primeiro milhão. Precisa fazer o curso para ganhar o seu primeiro milhão. Me irrita um pouco essas coisas também, entendeu?
Porque você também cria essa, né, Ana Paula? Sim, você precisa criar metas realistas. Então, porque de acordo você com cria a uma sua ilusão nas pessoas. Situação. Que daí gera frustração, que gera todo o problema. Exatamente. E assim, ganhos fáceis também, gente, investimentos não existem. Não, né? Não existem. É o planejamento e você vai vendo dentro daquilo que você ganha, o que você pode fazer para investir e ganhar um pouco. Acho que é um pouco daquilo que eu falei no começo, de você fazer as caixinhas, né? Então você tem ali uma caixinha para os teus gastos fixos, outra para os gastos variáveis, uma caixinha ali para investimentos, tá? Não interessa, não que seja, sei lá, 5% da tua renda. Ah, mas eu vou começar com R$500, eu vou começar com R$100. Comece. É igual a academia. Você começa, você vai ver os resultados ao longo do tempo. Né? Então, essa caixinha para investimentos, e aí, de acordo com o seu objetivo, ou pensando numa aposentadoria, lembrando que, assim, tudo que você começa antes, quando você fala de investimentos, é uma capitalização, é um recurso que vai sendo capitalizado ao longo do tempo. Então, lá na frente, você fala, poxa, eu investi isso e hoje eu tenho esse valor. Mas a gente está falando de horizontes longos, né? De médio e longo prazo mesmo. Exato. Depende do objetivo, né? É como se você dissesse assim, bom, esse ano, já em janeiro, eu vou pegar um pouquinho e vou sempre guardar um pouquinho, mesmo que seja só um pouquinho. Exato. Mas, assim, quando a gente vê a situação da maioria das pessoas, assim, de grande parte da nossa população, então, você pagando as contas do mês e aguardando o mês seguinte para pagar o próximo mês e, assim, você acaba não tendo uma reserva financeira. E a gente volta ali na pandemia, né? A gente está falando de poucos anos atrás, que quantas pessoas pararam, não podiam trabalhar, né? Então, elas pararam de gerar renda de uma hora para outra. Imagina a cabeça dessas pessoas nessa situação, né? Então, assim, acho que a pandemia foi um exercício difícil para todos nós e que trouxe ali algumas lições. Então, que pelo menos tem ali uma reserva financeira de uns 6 meses, né? Lições que a gente tem que aprender, né, Olga? Porque não adianta também ter um monte de lição de não aprender nunca, né? Sim. Ô, Olga, eu queria falar para você uma pesquisa que eu vi falando dessa história dos filhos. Você acredita que nós estamos querendo cada vez ter menos filhos por conta de dificuldades financeiras? Ou o que aconteceu com o povo que ninguém mais quer fazer filho nesse mundo? Filho dá trabalho. Né? Começa por aí. E filho, hoje em dia, tem muitos custos. Né? Ainda mais se a gente for nessa linha. Então você acredita muito ligado ao dinheiro. Eu tenho que me mostrar para os outros, dizer que eu tenho coisas, que eu coloco meu filho na melhor escola, que ele tem o melhor tênis, o melhor isso, o melhor aquilo. Eu acredito que nesse sentido, quanto menos filhos, menos gastos, né? E aí pode sobrar dinheiro para outras coisas, talvez. São dados do IBGE, que eu tinha falado para você no começo, que no início dos anos 2000, os brasileiros tinham uma média de 2,32 filhos. E agora essa expectativa, a partir de 2025, é de 1,53, quer dizer, caiu bastante. Então, você acha que é uma mistura da falta de dinheiro, da falta de aprender a administrar o dinheiro... Sim, e também... E da preguiça de cuidar mesmo que dá trabalho. Exato, e também porque hoje a mulher não é mais dona de casa. Da preguiça de cuidar que dá trabalho, né, Olga? E outra coisa, a mulher hoje não é mais dona de casa, ela trabalha fora. Então, como que ela tem um instinto de mãe, que ela quer estar com a criança, que ela quer cuidar da criança, mas ela pensa, não, eu vou cuidar da minha carreira primeiro e eu vou gerar esse filho mais tarde. Né? Então, ela está indo contra a biologia humana. Então, com certeza, ela vai ter menos filhos, vai gerar menos filhos, saudáveis, inclusive, por conta da idade em que ela resolve gerar um filho. Ô, Bruna, é perceptível... Isso também... Perdão. Ai, desculpa. Pode falar. Isso, só emendando aqui sobre esse assunto desses dados do IBGE, da redução dos índices de natalidade. Isso daí também vai impactar o quê? Lá na frente, nas contas do governo, que já estão, assim, subindo cada dia mais. Então, imagina, eu tenho daqui 15, enfim, daqui 20 anos eu vou me aposentar. E quem vai pagar essa conta? Eu não sei. Pois é. Não sei, porque a nossa pirâmide, né, ela tá mudando. Tá mudando, então, exatamente. assim, quando eu tiver ali com 60 anos, vão ter muitas pessoas, 60 não, mas 65, 70 anos, vão ter muitas pessoas
na mesma idade, eu não sei E se eu vou... pouca gente com 20 para começar a trabalhar. pra pagar essa Exatamente, conta. para contribuir para a Previdência. Então, isso daí também é um ponto que impacta Que a médio e longo questão prazo, de se não houver uma previdência. reeducação nesse sentido, também vai ter. São outros problemas que virão. Exato. Ô, Bruna, você acha que essa falta de vontade de ter filhos já se reflete nas crianças que estão chegando? Sim. As crianças, antigamente, né? No meu tempo, eu não via a No hora meu de tempo crescer. é ótimo. A Bruna tem 40 anos, Olga, no meu tempo. Eu não via a hora de crescer. Hoje em dia as crianças, não, eu quero ser criança, eu quero crescer para ter as responsabilidades. Eles estão conseguindo pegar tanto essa fala dos pais que eles replicam. Então, eles têm uma Meu conscientização Deus em do céu. relação à responsabilidade, que é ser adulto, e eles temem chegar nesse momento na vida deles. Não é à toa que a gente vê acontecendo um fenômeno dentro da área da adolescência. A adolescência está se prolongando. A gente tem adolescentes de 50 anos hoje em dia. Pelo amor de Deus, né? Acho que você falou sobre isso aqui, mas aí eu já acho que é o fim da picada também, né? Pois é, mas aí... É cômodo também, né? Essa você achar semana- que é adolescente com 50 anos fazendo as mesmas cacas que você fazia com 15. Essa semana Pelo amor de Deus. saiu, né, uma imagem de uma moça que estava fazendo birra porque o avião não saiu no horário que ela previa. Né? Eu até joguei uma pergunta pro pessoal do meu Instagram, né? Será que é birra que ela está fazendo? Só que é uma birra tardia. Mas quando você né? diz moça, essa moça tinha quantos anos? Eu não vou saber falar Mais ou menos pela exatamente, cara, assim. Mas aparenta ter Mais de 30. mais de 20, assim, mais de 20, 25 tem a dó, anos. né, gente? Eu acho que já não é mais idade para fazer birra, né, em público, né? Porque ela se jogou no chão, ela esperneou, ela Pelo amor de gritou. Deus, manda pra mim depois. Então, a gente vê essas coisas acontecendo dentro dessa idade que antigamente a gente acompanhava pessoas já ingressando dentro do mercado de trabalho, pessoas já começando a ter a família, ter filhos. Então, existe esse comodismo dentro dessa situação, né, de não assumir responsabilidade, de não ter trabalho com as coisas, de não ter que assumir essa questão financeira. Vou ter uma criança, eu prefiro viajar, eu prefiro, né, ter minhas roupas de grife e E o cachorro? É, o cachorro. Pode esquecer do pet. Que é uma né, fala muito, né, sobre essa necessidade que a gente tem, né, Ter alguém. de ter eu alguém. vou ter alguém que me obedeça mais, que não reclame muito. De receber o carinho, só que isso está sendo transferido de uma forma diferente. Ô, Wellington, então a gente chega à conclusão, de acordo com a mulherada aqui, que numa festa, por exemplo, num evento, ou numa casa, ou mesmo num salão, num buffet, o mais velho dá mais trabalho do que a criança para vocês, né, no caso? Sim, o mais velho dá mais trabalho que a criança. Isso é uma coisa que você se percebe já no dia a dia, Wellington? A criança, ela, é o que eu falei, a criança, ela brinca até com uma caneta, na inocência e na ingenuidade dela. Só que os adultos que fazem toda essa desordem, na verdade, né? Os adultos fazem toda a confusão. Exatamente. Olga, Os adultos. a gente vai caminhar para o final e eu queria perguntar para você, porque tudo é proveniente do nosso comportamento. Sim. Tanto como nós educamos os filhos para lidar com o dinheiro, como nós mesmos cuidamos e como nós passamos isso para as crianças. Então, como é que eu faço deste ano algo que me equilibre mais, começando por mim, né? Sem exigir tanto dos outros, para que a gente veja essa mudança e essa expectativa que eles falaram nessa pesquisa da Febraban, de esperança, de alegria. Eu fiquei muito surpresa de não falarem da ansiedade de novo. Então, esse clima positivo de início do ano, como é que eu faço para manter isso de uma forma saudável? Que eu consiga alcançar um número cada vez maior de pessoas de uma maneira saudável? Bom, esperança todo mundo tem no começo do ano, né? É o que todo mundo busca no final do ano, na comemoração. Só que transformar isso em realidade é que é o X da questão. Então, se você quer chegar no final deste ano, agora que está começando, melhor do que você está agora, se você quer você quer, digamos, viver as coisas que você planejou, o que você esperou, ou que você desejou na virada do ano, você precisa agir. Então, se eu quero ser um bom pai, eu tenho que pensar como é que eu vou ser esse bom pai. Se eu quero acabar com as minhas dívidas, de que maneira eu vou trabalhar isso, né? Conversar com algum consultor financeiro, aprender um pouco mais. Ou seja, eu vou atrás de ferramentas
que me ajudem a chegar no lugar que eu quero estar no final do ano. Certo. É um passo a passo. É como emagrecer. Você emagrece 20 quilos em um dia. É como você mudar de casa, mudar de trabalho. Tudo leva um tempo para acontecer. Então, você começar a partir de agora pensando aonde eu quero chegar no final do ano. Eu quero ter uma relação boa com os meus filhos, eu quero mudar de emprego, enfim. Não importa o sonho que você tem, mas começar a agir para que isso aconteça, para não chegar no final do ano que vem, agora, e ter a tal da tristeza de final de ano que muita gente tem, porque olha para trás e fala assim, puxa, o ano passou e tudo aquilo que eu planejei no começo do ano eu não realizei absolutamente nada, porque voltou àquela rotina e esqueceu dos seus de colocar os seus desejos em realidade. E buscar realizá-los mesmo, Exatamente, né? exatamente. Ô, Bruno, e como é que eu passo para a criança essa necessidade de organização? Porque tudo isso gera em torno até da organização dos pensamentos, né? A gente tem a criança, a gente sabe, você trabalha muito com o autista. O autista, ele tem o mundo dele, mas ainda assim a gente também consegue inseri-lo no nosso e a gente tem visto cada vez mais essa possibilidade. A gente viu aqui nas nossas festas e a gente vê no nosso dia a dia. Eu consigo, independente da criança, se ela tem um transtorno, se ela não tem, eu consigo inserir a criança nesse ambiente saudável para começar o ano melhor? A criança precisa dessa rotina. Então, se os pais eles estabelecem uma rotina, fica muito mais fácil de conduzir a criança em relação a isso. Então, não subestimar a criança em relação ao entendimento dela das coisas, sentar, conversar. Precisa colocar um desenho, precisa ser mais lúdico em relação a isso? Constrói isso com a criança também. Entende com a criança também qual está sendo a dificuldade dela. Ai, mãe, eu não quero escovar o dente. O que está acontecendo? Tá doendo o seu dentinho quando coloca a escovinha? Vamos ouvir a criança, entender qual é a dificuldade dela em relação àquilo que ela não está conseguindo realizar sozinho e fazer, né, essa supervisão e fazer esse acompanhamento, tá ali para auxiliar em relação ao que ela precisa e conduzir ela em relação a essa rotina, Keila. Ô, Ana Paula, e como é que eu faço para que a gente consiga entender cada vez mais a necessidade de mudarmos a nossa mente e começarmos a nos organizar melhor financeiramente? Porque, como nós falamos ao longo do programa todo, o brasileiro se perde mesmo no que diz respeito às contas e ao dinheiro. A gente não tem essa facilidade para lidar com o dinheiro. É possível fazer isso? É uma utopia ou a gente está falando de algo que realmente, se você se esforçar, você consegue separar, escrever tudo, planejar, dá certo mesmo, Ana Paula? Sim, assim, de fato, cair na realidade literalmente, né? É você cair na realidade literalmente e começar, se você está endividado, começar pelo óbvio. Assim, focar nas suas dívidas, porque se você não vai pagar suas dívidas, não tem como você ficar pensando nos seus planos de futuro. No futuro. Né? Então, de fato, assim, resolver uma operação de emergência ali, né? E que eu gostei bastante que ela falou, procurar uma ajuda. Ajuda, né? exatamente. Procurar ajuda, porque assim, às vezes a pessoa ela vai se enrolando e ela não tem dimensão de que ela está pagando por mês ali 15% de juros. Então, ela precisa de uma ajuda. Muitas vezes, assim, eu já até conheço pessoas que procuraram a minha ajuda ou de amigos meus que também são do mercado financeiro para até ligar nos bancos, renegociar, sabe? Para ter ali alguém para conversar, para fazer esse papel por ela. Certo. Né? Então, assim, acho que esse ponto primeiro, que é de você olhar as suas dívidas e dali para frente planejar. E, olha, tem gente que fala que não impacta, mas assim, eu acho que impacta muito o dia a dia, né? Esses gastos supérfluos, às vezes, ou tipo, às vezes você pode fazer algo, vou usar aqui o transporte público, e aí você, Uber, é 20 aqui, é 20 ali, um cafezinho, um almoço. Já foi. Quando você vai ver, você voltou para casa no final do dia, você gastou R$100 ali de bobeira, então Sem você vai perceber. colocando... Exatamente. Então, olha, 2 coisas importantes que a Ana Paula falou que você guarde. O nosso programa vai ficar lá no YouTube para você rever, que são importantes. Você está enrolado, primeiro você desenrola para poder começar a caminhar e pensar no futuro. Agora, se você não está enrolado, que bom, porque daí você consegue começar a fazer esse planejamento e você vai começar a identificar estes gastos que são bobos e jogar para uma reserva que você ainda não tem.
Então, são as duas situações importantes que ela ensinou para a gente hoje, que você tem que guardar. O Wellington trouxe algo muito importante, que eu quero encerrar falando isso com ele também, que é essa questão de você entender que na simplicidade você consegue ser feliz, né, Wellington? Isso é muito importante, entender que não é aquele... Lógico que você tem, que bom, um casamento dos sonhos, uma festa dos sonhos, você tem dinheiro para isso. Agora, se você não tem, você pode sonhar dentro daquele seu limite também, que não vai fazer mal, né, Wellington? Exatamente, eu acho assim, quem tem para fazer, pode fazer, tá tudo certo, né? Mas também, quem não tem, não se sinta inferior ao ponto de você negligenciar e não fazer nada. Exatamente. Você pode sim fazer um bolinho, fazer um bolo ali feito pela mãe, pela tia, pela avó, um salgadinho, rolar uns docinhos e cantar um parabéns, reunir a família e trazer esse ato de amor, esse ato de confraternização de volta, né? Que isso aí o dinheiro não vai comprar. Não vai. Porque às vezes você pode fazer muito e aí também não ter esse amor todo, né? Então, às vezes, na simplicidade, a gente se encontra. Na simplicidade, a gente encontra o amor, as pessoas que gostam realmente, de fato, de nós, né? E a criança vai sair amando, não só a criança, mas eu creio que até os adultos também. Esses dias eu estava num evento que tinha aquela bala de coco. Eu amo bala de coco. Nossa, antigo falei, isso, hein? Meu Deus, que maravilha. Que nostalgia maravilhosa de ver aquilo. E olha que eu já sou adulta. Então, eu achei maravilhoso isso. Você consegue resgatar. Eu acho que, na verdade, a palavra precisamos cada vez mais resgatar. Esperar pela criança de agora, ela não vai resgatar, que ela nem sabe o que a gente... Ela não conhece, né? Nós adultos temos o dever de resgatar aquilo que a gente já viveu, não ficar somente reclamando. Ai, passou, no meu tempo era bom, não, no meu tempo era assim. Não, a gente pode resgatar sim, se a gente quiser. E o tempo vai ficar melhor, né, Olga? Porque o que falta é isso também, né? O que falta é isso também, a gente começar a entender aquilo que faz bem para passar isso para a criança. Mas para isso a gente tem que entender o que a gente quer, né? Exatamente. Se você não sabe o que você quer... Vai oferecer o que para os outros? Você não sabe o que você quer? Exatamente. Se você não sabe para onde você vai sair para ir aonde? Né? Então, você precisa realmente definir melhor o que você quer, resgatar coisas boas. Eu penso que tem muita coisa... Acho que esse planejamento que ela fala também serve para a vida pessoal, né, Olga? Claro que serve para a vida pessoal, para você poder, digamos, adquirir um bem que você está querendo, para que você possa viajar e voltar feliz, porque tem muita gente que viaja e volta e entra num estresse danado, porque agora, como é que eu vou pagar tudo isso? Né? Então, é importante você se planejar. Eu acho que o mais importante na vida é o planejamento. A partir dele, você vai conquistando aquilo que você deseja para você. E isso é que vai te fazer feliz. Resumindo a ópera, não adianta você esperar coisas novas se você não tomar uma atitude diferente. Então, esse começo de ano que seja a desculpa ideal para você realmente fazer essa mudança no seu dia a dia, porque depende de você, mas daí você estende para as pessoas que estão ao teu redor. E a tua alegria alcança as outras pessoas e as crianças. As crianças começam a ter essa noção, essa consciência do lidar com o dinheiro, do lidar com as emoções, do lidar com o grande e também com o pequeno e ser feliz em todas as ocasiões, porque isso é o mais importante e o que a gente espera é que você aprenda isso também conosco, que é o que nós vamos falar muito ao longo dos anos. Porque, como diz a Olga, a gente está nessa terra para ser feliz. Então, que a gente consiga cada vez mais estarmos mais próximos das pessoas que a gente ama e fazermos deste 2025 um ano melhor. Um beijo para você, Deus te abençoe. A gente se vê amanhã às 2h30, às 2 horas da tarde, aqui no Tudo de Bom para você. Tchau, tchau.